Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso quarto dia da Semana Jurídica Saberes do Direito. Vamos agora ter mais uma palestra de um tema bem interessante. Lembrando que as nossas palestras são todas divididas em 3 blocos, de 15 minutos cada bloco, sendo que o primeiro bloco é aberto a todo mundo, bastando fazer um cadastro no nosso portal para assistir. O segundo e o terceiro bloco são exclusivos para assinante. Se você ainda não é assinante, não perca tempo. Você pode assistir todas as palestras que já foram ministradas até agora e mais uma série de vídeos que nós temos disponível no nosso conteúdo net. Nós vamos receber agora nos nossos estúdios o professor Agostinho Zequim. O professor Agostinho, ele é autor do volume 40 da nossa coleção Saberes do Direito, que trata de direito do trabalho. Esse volume será lançado agora no próximo mês. O professor é advogado, consultor e também professor de Direito de Trabalho e Direito Processual do Trabalho da Rede LFG. Ele vai tratar hoje do tema Questões polêmicas sobre insalubridade e periculosidade. Muito bem-vindo, professor. Fique à vontade. Obrigado. Agradeço o convite para a participação da Semana Jurídica dos Saberes do Direito. O nosso tema é insalubridade e periculosidade. Esse é um tema pouquíssimo explorado, quer nos livros de doutrina, quer nas próprias aulas de direito, nas faculdades ou até em cursos depois da faculdade, mas é um tema que tem recebido uma preocupação muito grande dos tribunais superiores, seja do TST e até do Supremo Tribunal Federal. Essa vai ser uma questão que a gente vai abordar aqui, né? A visão do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento do adicional de insalubridade, mas ele é um tema, de fato, pouquíssimo explorado, e então eu acredito que os elementos que eu vou poder passar aqui para vocês hoje deverão ser, de alguma forma, aproveitados aí imediatamente ou num futuro bastante próximo. O primeiro ponto que a gente tem que abordar aqui é o ponto da insalubridade. E a primeira pergunta que todo mundo faz é: o que são consideradas atividades ou operações insalubres? Como é que eu consigo visualizar se existe ou não existe um ambiente de trabalho insalubre? A CLT vai nos responder essa pergunta no artigo 189. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 189 da CLT. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Veja, se eu quiser resumir isso que a gente acabou de ver da CLT, eu poderia afirmar que, em princípio, todo agente químico, físico ou biológico que possa causar dano à saúde do trabalhador será considerado insalubre. Então, agentes químicos, físicos ou biológicos que possam causar dano à saúde do trabalhador. Um ponto importante que eu destaco desse dispositivo da CLT diz respeito à identificação do agente insalubre. Porque ele diz aqui que, para chegar à conclusão se determinada atividade é insalubre ou não, eu preciso avaliar isso sob 3 óticas. Eu preciso identificar, num primeiro momento, a natureza do agente. Identificada a natureza do agente, eu preciso verificar, num segundo momento, a intensidade do agente. Identificada a intensidade do agente, eu vou ter mais um exame, que é o tempo de exposição aos efeitos. Esses são os 3 pilares da insalubridade: natureza do agente, intensidade do agente, tempo de exposição aos seus efeitos. Isso implica dizer que, se alguém chegar para você e falar: olha, eu trabalho numa empresa que tem muito ruído, com base nessa informação, você já pode concluir se existe insalubridade ou não? Resposta: eu não tenho como fazer essa conclusão só com esse dado. Porque quando eu digo eu trabalho exposto a muito ruído, a única coisa que eu identifiquei foi a natureza do agente, ruído. Mas para saber se isso é insalubre ou não, eu preciso identificar também a intensidade desse agente.
Ruído é medido em decibéis, existe até um equipamento que se chama decibelímetro, em que será feita a medição em decibéis daquele agente chamado ruído. E mesmo identificando a natureza, ruído, a intensidade, eu ainda não consigo afirmar se é ou não insalubre, porque eu preciso de um terceiro exame, que é o tempo de exposição àquele efeito. Então, se eu trabalhar exposto, por exemplo, a 90 decibéis de ruído, é um baita ruído. Mas não dá ainda para afirmar se é insalubre ou não, porque eu preciso identificar quanto tempo eu fiquei exposto a 90 decibéis de ruído. Se eu fiquei 8 horas, a minha jornada normal de trabalho, 8 horas por dia exposto a esse ruído, é insalubre. Mas se eu ficar lá 10 minutos por dia, pode ser que não seja insalubre. Então, eu tenho que verificar, de novo, natureza, intensidade e tempo de exposição. Então, eu tenho vários exemplos de atividades ou operações insalubres, como, por exemplo, o ruído que eu acabei de falar, poeira, empregados que trabalham em ambiente com muita poeira. Eu tenho o conforto térmico, pessoas que entram em câmaras frias, né, também pode ser considerado agente insalubre. Lixo tóxico, lixo hospitalar, né, agentes biológicos. Então, a gente tem uma série de exemplos de insalubridade. Agora, um outro ponto importante é que só é insalubre aquilo que o Ministério do Trabalho e Emprego afirmar que é. Existe uma relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego e somente aqueles agentes que estão inseridos na relação oficial para o direito do trabalho serão agentes insalubres. Se não existir esse agente elencado nessa relação oficial, ele não é insalubre. A CLT diz isso expressamente no artigo 190. Vamos dar uma olhada então no artigo 190 da CLT. Olha o que disse o legislador. O Ministério do Trabalho, na época se chamava só Ministério do Trabalho, hoje é Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, existe um quadro de atividades e operações insalubres criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E como eu disse, só é insalubre para o direito do trabalho aquele agente que conste dessa classificação. Olha o que diz a orientação jurisprudencial número 4, item 1, da subseção de dissídios individuais 1 do TST. Então, aqui é a jurisprudência do TST interpretando esse dispositivo. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Portanto, qual é a conclusão a que nós chegamos aqui? Que não adianta nada você dizer que lá na empresa, quando você vai trabalhar, você se sente mal, que você acha que tem alguma coisa lá que está causando algum problema à sua saúde. Não adianta nada se você ajuizar uma ação trabalhista, o juiz determinar uma perícia no local de trabalho. Não adianta nada o perito falar, olha, eu encontrei aqui um agente que em tese pode causar dano à saúde, mas esse agente que foi encontrado, ele consta da relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego? Se ele não constar, não é insalubre aos olhos do direito do trabalho. É isso que a orientação jurisprudencial está nos explicando aqui. Essa relação oficial, às vezes, ela tem lá um tropeço ou outro. A gente teve, por exemplo, no passado, a deficiência de iluminamento como agente insalubre. Isso constou da relação oficial do Ministério do Trabalho durante anos e anos, né? Então, se você trabalha exposto a pouca luz, não no escuro total, evidentemente, porque aí você não consegue nem enxergar o que você está fazendo. Mas se você trabalha num ambiente com pouca luz, para os olhos do Ministério do Trabalho e Emprego, essa era uma atividade insalubre. E, portanto, você teria direito ao adicional de insalubridade. Depois de muitos anos e muitas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que se você ficar trabalhando exposto a pouca luz, o máximo que vai acontecer com você é ficar com ruga,
Porque você vai ter que franzir o olho assim para enxergar alguma coisa, mas problema de saúde você não vai ter nunca na sua vida, você não vai morrer disso. E aí quando eles perceberam a tremenda da mancada que eles deram, eles estiparam da relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego a deficiência de iluminamento como um agente insalubre. Então, você verifica que a relação oficial ela é de suma importância, mas vez ou outra ocorre um tropeço. Essa relação oficial ela é dinâmica, né? Conforme a gente vai descobrindo novos agentes que podem causar dano, vai sendo alterada essa relação oficial. Mas como eu disse e repito, não adianta nada um laudo pericial dizendo que determinado tipo de agente pode causar dano se esse agente não consta da relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. Se em determinada empresa existir um ambiente insalubre, seja por qual motivo for, se existir, a principal obrigação da empresa é tentar eliminar ou neutralizar o agente. Essa é a principal obrigação das empresas. Por exemplo, tem muita poeira no ambiente de trabalho. A obrigação da empresa é tentar eliminar essa poeira do ambiente de trabalho ou pelo menos dar um jeito de neutralizá-la. Tem muito ruído no ambiente de trabalho. A principal obrigação da empresa é tentar eliminar o ruído ou neutralizar o ruído do ambiente de trabalho. E de que forma que a empresa vai eliminar ou neutralizar esse agente insalubre? Na verdade, a empresa tem duas maneiras de fazer isso. Ela pode fazer uso de um equipamento que seja um equipamento geral, né, de uso coletivo. Por exemplo, a poeira. Eu posso instalar no ambiente de trabalho um exaustor muito potente que vai tirar a poeira do ambiente de trabalho. Se eventualmente eu não conseguir resolver esse problema por meio de um equipamento que seja um equipamento de proteção coletivo, eu tenho a obrigação de conceder um equipamento de proteção individual. É o chamado EPI. Por exemplo, a máscara respiratória. No caso de ruído, o protetor auricular. Então, sempre que o empregador não conseguir eliminar ou neutralizar o agente fazendo uso de equipamentos de proteção de ordem geral, ele será obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individuais para o trabalhador. Vamos dar uma olhada de novo na CLT, agora o artigo 191, que ele vai deixar claro isso que eu acabei de explicar. Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá, inciso 1, com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Por exemplo, aquele exaustor que retira poeira do ambiente de trabalho. E o inciso 2, com a utilização, agora sim, de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Pois bem, aqui cabe uma explicação. Não basta que o empregador apenas forneça o EPI. Dentre as obrigações da empresa está a fiscalização quanto ao uso efetivo do equipamento de proteção. Então não adianta absolutamente nada a empresa, identificando que existe muito ruído no ambiente de trabalho, comprar o melhor protetor auricular do mercado. E aqui abrindo um parênteses, o equipamento de proteção individual, ele tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho fiscaliza inclusive isso, a verificação se aquele equipamento vai ser aprovado ou não vai ser aprovado pelo órgão ministerial. Então eu tenho lá um equipamento de proteção individual, eu tenho um protetor auricular, compro o melhor que tem, aprovado pelo Ministério do Trabalho, eu passo uma semana inteira instruindo os empregados com relação ao correto uso disso, em conjunto com a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em conjunto com o SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, lá dentro da minha empresa.
E eu tenho lá um empregado que não tem jeito de usar, ele não quer usar o equipamento, ele não tem nenhuma justificativa plausível para isso, e eu já vi isso na prática, empregado na produção com o protetor auricular no pescoço, ao invés de estar na orelha, estava no pescoço. Quer dizer, o que a empresa tem que fazer? Se ela disser, o meu papel eu já fiz, eu comprei, eu disponibilizei e eu treinei. Se ele não quer usar, se ele não tem amor à saúde dele, isso é um problema dele. Não é um problema dele. É um problema da empresa. Dentre as obrigações, como eu disse, está também a da fiscalização quanto ao correto uso. Aliás, a CLT reputa conduta faltosa do empregado a recusa injustificada com relação ao uso dos EPIs. Portanto, o que a gente consegue extrair daqui? Que a empresa tem que fornecer e fiscalizar o efetivo uso dos equipamentos de proteção individual. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta, dando continuidade ao assunto insalubridade. Até daqui a pouco.